com certeza, se eu e ela estivéssemos nos Estados Unidos para julgar, eu seria escolhida como jurada e ela não. Né? Ela falou, tem que condenar. Ela falou, tem que condenar. É um absurdo se não condenarem. Né? E aí a gente fala, não, mas isso aí não é tão simples assim, e os jurados também não se influenciam tanto. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um caso muito antigo aqui no Brasil, o caso do Dock Street. E houve um clima midiático muito grande no pré-julgamento desse caso. No final, ele foi condenado e a defesa entrou com apelação pedindo a nulidade do julgamento, porque ela disse o seguinte, os jurados estavam condicionados pela mídia. O tribunal não anulou por essa razão e não anulou por razão nenhuma. Porém, a defesa entrou e disse isso. E o que aconteceu em relação a esse fato? Havia um pastor Isaac da Costa Moreira, que declarou à imprensa, antes do julgamento, o seguinte, se eu for chamado para julgar, se eu for escolhido, eu vou condenar o DOCA, de qualquer maneira, porque quem tem direito de tirar a vida dos outros é Deus, e ninguém mais. Então, se eu for chamado, eu condenarei o DOCA. E havia notícias de que esse pastor, na sua igreja, influenciou outros pastores, isso através da divulgação maciça que a mídia fez, outros pastores, que todos estavam entre aquele número de pessoas que podiam ser sorteadas, chamadas para serem depois sorteadas para o conselho de sentença, e havia notícias de que ele estaria influenciando também as demais pessoas na sua igreja para a condenação. E um outro pastor disse o seguinte, disse para o jornal o Globo, à época, antes de me dirigir ao tribunal do júri, fui à minha igreja, ele foi chamado para aqueles 20 e tantos para serem sorteados depois dos 7. Fui à minha igreja, Igreja Batista, a mesma dirigida pelo pastor Isaac, esse pastor que disse que condenaria o DOCA, o outro jurado, então, pedir a proteção de Deus para a minha atuação, caso fosse sorteado. E cheguei à conclusão que, depois de ter lido os jornais sobre o caso, que eu deveria votar pela condenação do réu. Então, esse caso foi um caso bastante expressivo em relação à influência. Esse outro pastor, ele foi chamado, ele foi sorteado, e essa divulgação, o que ele falou na imprensa, no Globo, foi posteriormente ao julgamento, e, em razão disso, até a defesa pediu a nulidade do julgamento. Então, qual é o meio para que nós evitemos a influência? Eu estou falando apenas de um aspecto, existem muitos aspectos para levantar em relação ao júri, mas qual é o meio para impedirmos, de alguma forma, a influência nos jurados? Primeiro, a imprensa deve falar. Como ela deve falar é uma outra questão. Como ela deve divulgar é uma outra questão. A censura à imprensa é inadmissível, é um retrocesso que não se concebe de maneira alguma, porque é um pilar da democracia, é um dos pilares da democracia. Por outro lado, existe um ser humano que deve ter a dignidade preservada e deve ser julgado de maneira imparcial. Nós não temos recursos jurídicos para impedir isso. Nós temos o que no Brasil? Nós temos o desaforamento da causa, vocês sabem o que é a possibilidade de tirar o processo de um lugar e colocar em outro para ser julgado. Por exemplo, no caso de Santa Maria, o julgamento, eventualmente, dos acusados poderá ser feito numa outra cidade, embora tenha tido um impacto nacional. Pode ser que haja um pouco, diminua um pouco aquele impacto da cidade, a cidade onde morreram tantas pessoas. Nós temos a possibilidade de desaforamento e nada mais. Não há outro recurso jurídico para impedirmos, de alguma forma, que a campanha, essa campanha da imprensa, da mídia, possa, de alguma forma, prejudicar o julgamento na medida em que os jurados podem ser influenciados. E um outro recurso, que é muito usado nos Estados Unidos, é a possibilidade de adiar o julgamento para um momento em que a mídia
tenha, né, as notícias tenham decantado, já não haja tanto, né, tanta comoção social. Por quê? Levar um réu a julgamento, né, no auge de uma campanha da mídia, sem dúvida, é levar a um julgamento, a um linchamento no cadafalso. Né, não tem a menor dúvida. Em alguns casos, nós temos que a pessoa já entrou condenada perante o tribunal do júri. Aqui nós temos dois valores de suma importância, né, e a conclusão que a gente chega é que a imprensa e o Poder Judiciário precisam começar a conversar. Então, o começo é o nosso fim. O começo da conversa, a proposta do IDDD, junto com o IBCCRIM, né, e junto com a Abrage, é o fim, ou seja, a conversa, né, um meio termo de garantir a liberdade de imprensa que seja ampla, porque democracia sem imprensa não é democracia. E repito, a imprensa é o pilar da democracia, certo? E, por outro lado, temos a dignidade do ser humano, que tem que ser julgado e deve ser julgado, e não precisa e não pode ser pré-julgado. Né? Não precisa e não pode ser pré-julgado. Então, vamos discutir e verificar, né, aos poucos, como isso é possível, e se isso é possível. Daí, eu parabenizo o IDDD e todos os órgãos que se propõem a isso, a essa discussão, dizendo sempre o seguinte: são princípios que existem e eles devem ser mantidos. Tá? Bem, eu acho que aí entra algumas questões que ela fez, a influência, né, do julgamento, acredito que eu já tenha falado, e não sei se você tem mais alguma coisa que... Eu acho que aos pouquinhos a gente vai debatendo, e a ideia é essa, não é de fazer um discurso aqui a respeito, né, do assunto. Eu vou fazer algumas provocações aqui. Muito obrigada. Agora para os jornalistas. Em relação aos casos apresentados, a imprensa desconfiou das informações oficiais. Como a imprensa lida com essas informações ditas oficiais? Existiu a preocupação em ter um equilíbrio entre a acusação e a defesa, né? A gente teve algumas matérias, mas acho que a gente pode fugir disso. Quer dizer, eu acho que eles têm um conhecimento aí de como foi a cobertura de todos esses casos e de outros. Existe uma preocupação efetiva desse equilíbrio entre acusação e defesa, ou a imprensa acaba fazendo esse outro lado, porque é importante, mas é aquela coisa que deixa para o final, né? Então, então já tenho a matéria, mas deixa eu ouvir o outro lado. Vai lá, procura o advogado, não conseguiu falar com o advogado e se satisfaz com isso. Ou a imprensa investiga, vai atrás, desconfia das informações que vêm do delegado, que vêm as informações oficiais, né? As informações que vêm do promotor. Como é que é isso? Né? Como é que a imprensa se coloca, né, nessas informações ditas oficiais? Em relação a esses exemplos apresentados, quais outros caminhos que não foram seguidos, mas que suscitariam discussões interessantes? Aqui a gente teve um exemplo interessante com relação à postura da advogada do caso Lindenberg. Existe um tratamento diferenciado para o advogado em relação aos demais atores do sistema de justiça? A imprensa dá um peso diferente para a fala do advogado? Como que é essa relação, né? É um pouco essa discussão ali que a gente está querendo nortear, mas fiquem à vontade para ir adiante, como fez a doutora Ana Lúcia. Pode... Primeiro os mais velhos. Vamos lá, Rodrigo. É difícil para a gente falar, ainda bem que está mais ameno aqui para a gente em relação às mesas anteriores, porque se a gente fosse falar, o Palmiro não acompanhou, se fosse falar na mesa anterior, a gente podia até sair preso daqui. Remado de manhã. A gente está numa situação totalmente diferente aqui, sendo colocado como vilão, como vidraça, situação bem inversa do dia a dia que a gente acompanha. Mas eu penso o seguinte, eu acho que a gente não pode generalizar. Nós acompanhamos aqui, obviamente, um vídeo que foi editado, né? Sim. É importante isso, desculpa. É fundamental. Nós editamos aqui, obviamente, a gente tem uma limitação de tempo, e não só isso, de custo, porque alguns desses materiais foram comprados, então vocês mais do que ninguém sabem que custa caro. Sim, o Beraba falou... O pessoal da manhã que editou. O pessoal da manhã que editou, não. O Beraba falou bem, não há uma única imprensa, né? Ele não há só aquela que mostra as coisas erradas. Aqui, nós, observando o vídeo, nós vimos que um desses casos, na cobertura do crime contra a jovem Eloá,
aquela notícia foi divulgada por um veículo de entretenimento, não foi por um veículo de jornalismo, dia a dia. Também acho irrelevante você, na porta de um fórum, entrevistar as pessoas que estão, os curiosos que estão lá, e saber o que eles trouxeram para acompanhar o julgamento. O caso Nardoni foi emblemático, né, serviu de exemplo. A televisão, acho que, fazendo meia-culpa, exagerou na cobertura, e isso norteou para as coberturas seguintes. Houve um excesso. Eu lembro que eu entrava às 6 horas da manhã e ficava até 8. Mas não dá para negar que é um assunto de extrema importância, de muita relevância, que chamou a atenção de todo mundo, virou notícia, discussão em bares, restaurantes. As pessoas falavam muito desse crime também, porque era muito noticiado, mas era um fato que até então nunca foi comum uma criança de 5 anos ser atirada do 6º andar de um prédio, uma criança bonita, e a suspeita recair sobre o pai e sobre a madrasta. Mas eu acho que não dá para generalizar. Houve coberturas muito sensatas, corretas. No caso Eloá, a discussão acho que é mais complicada em relação não só à influência do júri, mas no que diz respeito ao desfecho trágico da história. Quer dizer, foi algo também diferente para a gente. A gente ficou muito próximo do sítio do sequestro, a gente acompanhou tudo, inclusive houve uma situação em que o sequestrador saiu na janela, efetuou um disparo, nós estávamos próximos, todos os jornalistas se abaixaram. Quer dizer, foi muito complicado em relação ao desfecho. Os próprios veículos que optaram em entrevistar o sequestrador, isso fortaleceu a imagem para ele se tornou uma celebridade, fortaleceu o sequestrador. Acho que é um caso que tem que ser discutido em relação a como deve ser uma cobertura de um sequestro com refém. Quer dizer, a polícia não discutiu o isolamento para a imprensa, a gente se afastar um pouco mais, né? No caso do Misael, a gente fez aqui, colocou-se um vídeo do juiz agradecendo a imprensa, mas isso é algo comum, é algo que sempre nos júris, quem acompanha os júris, os juízes acabam agradecendo todos, e esse foi o primeiro júri transmitido em tempo real para a internet, TV, rádio. Acho que a gente vive hoje uma era da comunicação em massa. Quer dizer, até esse caso da Nardoni, antigamente, né, o Valmir sabe disso, você transmitir ao vivo uma informação para a televisão era muito raro, era muito complicado tecnicamente, era muito difícil. Hoje é muito instantâneo, é muito rápido isso para a internet, para a TV. Então, quer dizer, eu atribuo isso também ao próprio exagero nessa cobertura do caso Nardoni, mas acho que nas coberturas de casos de repercussão seguintes, a situação melhorou. Partindo do pressuposto que a gente informa, que a gente presta serviço, a gente forma um juiz de valor também. Obviamente que os jurados, quando chegaram, quando foram escolhidos para formar o conselho de sentença, no caso Nardoni, eles já tinham uma opinião sobre o caso, mas acho que é também subestimar a inteligência do brasileiro, porque é um brasileiro médio que forma o conselho de sentença, é um brasileiro comum, uma pessoa comum. Subestimar demais a inteligência, achar que essa situação não pode ser revertida no trabalho da defesa. Nós pegamos como caso do exemplo, um júri, inclusive, que o Valmir participou também, como testemunha, o caso de Gil Rugai. Ele, por pouco, não foi absolvido, ele foi condenado por 4-3. Quer dizer, e era algo que todo mundo já contava. Quer dizer, se houve tanta influência da imprensa nesse caso, o outro que eu pego como exemplo é um caso recente, no caso do Carandiru. A ideia da sociedade é de que os policiais seriam absolvidos, e eles foram condenados. Quer dizer, pega-se como exemplo casos como Nardoni, Suzane Richthofen, até o próprio caso de Rugai, mas eu acho que não existe uma estatística, né, que comprove que existe uma influência direta da imprensa na decisão final nos casos de júri. Eu gostaria, né, para isso tinha que ouvir todos os jurados e saber. Hoje houve uma discussão também no que diz respeito à questão da transmissão do júri. Eu, ao contrário dos operadores de direito que estavam aqui, sou a favor. Essa transmissão que aconteceu no caso do Misael foi uma transmissão que foi correta, sóbria, onde houve o respeito, aquele agradecimento que o juiz faz sincero, porque não houve desrespeito algum. Já fiz cobertura de casos em que nós desrespeitamos acordo com juízes, que entramos com câmera escondida, transmitimos
parte do júri, sem o consentimento do juiz. E, nesse caso, foi tudo muito aberto, foi tudo muito correto. Os jurados não foram expostos. E eu acho que serviu para aproximar muito mais a população da justiça. Isso eu acho que a população tendo acesso de como funciona o Tribunal de Júri, acho que é muito mais democrático, e isso deixa de lado essa questão da tendenciosa que pode haver, que a imprensa pode ser acusada. E eu falo também o seguinte, nesses casos que muitos afirmam que há sensacionalismo, que a imprensa explora demais os casos, mas há muitos casos também em que uma reportagem investigativa acaba descartando um suspeito, acaba inocentando uma pessoa que estava sendo acusada injustamente. Quer dizer, tem um outro lado também. Além do acompanhamento oficial, do trabalho da polícia, do Ministério Público, os jornalistas vão a campo buscar informações, buscar testemunhas. Isso acaba ajudando bastante. Hoje a gente tem outros recursos também, como as diversas câmeras instaladas, em todos os lugares a gente consegue ter acesso e consegue ajudar no trabalho da polícia. Eu acho que, basicamente, a gente pode discutir em cima disso, né? A gente pode colocar questões pontuais. Uma pergunta é o que podia ser feito diferente em relação à desconfiança. No caso da Eloá, a gente não tinha muito o que desconfiar, porque a gente estava vendo tudo, estava tudo muito próximo. A desconfiança maior foi em relação ao final, que a gente não pôde acompanhar. Quem realmente disparou os tiros que mataram a Eloá e feriram a amiga dela. Isso depois foi comprovado por meio da perícia, mas ali houve um questionamento muito intenso, muito forte, porque nós estávamos entrevistando, eu lembro muito bem, o comandante da operação do lado de fora, e ele garantindo que a situação estava prestes a terminar. E em determinado momento ouvimos o barulho, eles invadiram, ninguém tinha ideia de que eles fossem invadir, e ali houve uma dúvida, houve um questionamento muito intenso em relação ao que havia acontecido. E outra questão de se haver um equilíbrio entre acusação e defesa. Aí há de se fazer um pouco meia-culpa. Há uma preocupação muito intensa nas reportagens, eu falo das matérias de TV, um equilíbrio entre ouvir os dois lados. Isso acho que é muito claro. Mas acho que o jornalista o repórter principalmente, acaba tendendo um pouco de ouvir mais e de privilegiar a tese da acusação. Eu acho que não sei o motivo exato, mas isso acaba acontecendo, às vezes até pela dificuldade do defensor em falar, em franquear o acusado em falar. Eu acho que tem uma diferença, por exemplo, quando um advogado é um advogado notável, existe um respeito maior por parte do jornalista. Até brinco com um amigo nosso, falar em relação ao Ministério Público, que tem alguns colegas também que se baseiam muito na acusação. Acho que a gente tem que ter essa preocupação de ouvir os dois lados. Até brinco, falo assim, se fechar o Ministério Público, vai ter jornalista que vai perder emprego, porque eu acho que quem faz jornalismo investigativo precisa buscar também informações de quem está nas ruas. Eu privilegio muito mais o profissional que está no dia a dia, que está nas ruas, o soldado, o investigador, que eu acho que você vai conseguir uma informação melhor, porque ele está vivenciando isso, do que o oficial, um delegado, um promotor, que está ali só com um papel na mão. Muitos casos, poderia citar como exemplo, de que mudaram o rumo de uma investigação, mudaram o rumo de um júri por conta de reportagens. Eu acho que há, inclusive, defensores, pessoas que defendem a retirada dos casos de repercussão do Tribunal do Júri, sou totalmente contra. Eu acho que é o instituto mais democrático que tem, as pessoas do povo julgando, fazendo um julgamento. Eu acho que não seria democrático você tirar esses casos por conta do trabalho da imprensa. Eu acho que discussões como essa são relevantes, são importantes de saber até onde a gente pode ir, e acho que é por aí para a gente começar a discutir em torno disso. Bom, primeiro eu queria agradecer a Brage, o IBCCRI, o IDD pelo convite. Eu agradeço, quero conversar com vocês, abrir o coração e para mostrar que o jornalista
ele não trabalha com a intenção de errar. Ele erra porque é do homem, do ser humano. Então, a gente tenta acertar e muitas vezes não consegue. Quero agradecer a doutora Ana Lúcia, que fez a nossa defesa aqui. Só devia estar de manhã aqui, doutora, para a gente não sair algemado, embora não tenha acompanhado. Mas essas mesmas pessoas que falaram de manhã, o Rodrigo me relatou, são as pessoas que nos procuram muitas vezes para dar entrevista. E essas pessoas estão na imprensa toda hora, né? Então, quer dizer, eles também falam de um... Eu acho que esse debate deveria ser entre nós e eles, para a gente chegar a um ponto comum, como disse a Marina, entendeu? Quero agradecer, então, as suas palavras. O Rodrigo também, eu concordo com tudo que ele falou. E eu fico pensando assim, o que eu faço num debate como esse? Quer dizer, eu sou um repórter de polícia há 35 anos. Não sou especializado em direito, não fiz nenhum curso além do jornalismo. Eu sou um especialista em generalidades e fui cobrir a área policial. Quer dizer, então, eu dependo basicamente das informações que a polícia vai me passar, que as informações oficiais que o delegado vai me passar, que o policial militar vai me passar, que o legista vai me passar, que o promotor vai me passar e o juiz, eventualmente, numa conversa, pode me passar. E eu tenho que acreditar ou não nessa versão. Quer dizer, é muito difícil o que a Marina tocou, isso que é o que mais mexe com a minha, sei lá, com a minha emoção, é o fato de eu estar falando para o Rodrigo que eu tenho um telhado de vidro e eu não escondo, que é o caso da escola base. Eu cobri o caso da escola base, fui o primeiro a dar a notícia, e dei uma notícia que acabou com a vida de 6 pessoas, respaldada por um laudo do Instituto Médico Legal, pela informação do delegado, pela posição do promotor que denunciou essas pessoas e pelo juiz que decretou a prisão de 2 delas. Quer dizer, então, eu sou um jornalista marcado, eu posso discutir qualquer outro assunto, mas eu já tenho esse telhado de vidro, esse erro cometido na minha carreira, e a partir daí eu tento fazer uma cobertura que seja, quer dizer, como todo jornalista faz, mas ainda eu me preocupo muito mais por causa desse erro, dessa condenação que eu contribuí para aquelas pessoas e que eu mesmo me autocondenei, porque eu sou lembrado mais pelas matérias, como o caso da escola base, do que com outras matérias importantes que eu tenha feito, tenha ajudado, de alguma forma, mudar a situação de uma cidade, ou denunciar algum caso grave cometido por um agente da lei, policiais que mataram, que torturaram. Entendeu? Então, eu faço só essa reflexão e fico pensando nas palavras do Rodrigo, que a gente continua confiando nessas pessoas. E por que não confiar? Quer dizer, é um trabalho difícil que você fica ali, sabe, em cima de uma linha muito tênue, muito perigosa, em cima da navalha. Quer dizer, a gente pode errar hoje, acertar amanhã. Então, a cobertura policial, ela tem várias facetas, vários aspectos, ela é condenável em alguns momentos. A gente viu aqui só um lado negativo da cobertura policial. Esse caso dos Nardoni, e eu também virei réu nesse caso, porque fui o único jornalista a entrevistar o casal. Entrevistei o casal, dando oportunidade para o casal falar, porque toda a imprensa naquele momento, a Justiça, o Ministério Público, a polícia, todo mundo já condenava o casal. O casal entrou condenado na cadeia. A gente pode discutir caso a caso. Acho que não adianta falar dos 3 casos que foram citados. Teria que discutir caso a caso. Então, os Nardones entraram condenados. E eu tive a oportunidade de conversar com os dois durante 1 hora, 1 hora e meia. E fiz as perguntas que eu, como jornalista, achei que eram importantes. Alexandre, você é acusado de ter enforcado você ter jogado a sua filha pela janela. Ana, você é acusada de ter enforcado a Isabela. Quer dizer, eles responderam, eles deram a versão que eles quiseram, se convenceram ou não as pessoas em casa. Se me convenceram, isso é uma outra discussão, mas eu tinha de dar o direito deles falarem, porque a gente só estava pegando por um lado, só pela acusação. E o Rodrigo lembrou bem, o jornalista tem uma tendência a ser justiceiro, eu não sei porquê. Eu fui justiceiro no caso da escola base e acabei com a minha vida, não, eu continuo tocando, mas tem 6 pessoas que ficam na minha mente até hoje. Eu ajudei a mudar a vida daquelas pessoas, e para o mal. A vida delas nunca mais se recuperou. Então, é um drama pessoal que eu tenho e falo abertamente. Quer dizer, eu acho importante isso, falar até para colegas que estão começando agora, porque eu acho que o meu exemplo, eu podia falar vários casos aqui, de casos importantes que eu cobri, que eu fui até premiado e tal, mas eu acho que é importante reconhecer esse erro e desconfiar de uma investigação policial. Como a Marina disse, quer dizer, é fundamental hoje a gente acreditar em quem? Eu não sei.
Eu não sei em acreditar. Eu fui testemunha do caso do Gil Rugai, arrolados pelos advogados que estão presentes aqui, sabe? E fui massacrado pelo promotor. Quer dizer, eu parecia que eu estava sendo ali, estava no banco dos réus, a imprensa sendo julgada. Porque eu tentei contestar uma informação que não foi desmentida nem pelo Ministério Público e nem pela polícia, e que a principal testemunha do caso estava sendo pressionada para dizer aquilo que interessava para a polícia. Então, a imprensa estava... Eu estava sendo julgado ali e a imprensa também. Quer dizer, no tribunal do júri, que eu nunca tinha sido jurado, fiquei lá 3, 4 dias confinado, entendeu? Quer dizer, numa situação assim, até humilhante para nós, que nunca passamos por isso. Quer dizer, imagino os réus também que ficam ali confinados, tudo, uma situação muito complicada, o tribunal do júri, que a imprensa também não conta. Ela conta aquilo que ela